o Marcelo Paz, o novo todo-poderoso do futebol do Corinthians, o novo executivo do futebol do Corinthians, quer conversar pessoalmente com Memphis Depay. Ele quer renovar o contrato do Memphis, que termina no meio do ano de 2026. Será que o Memphis vai renovar? Vale a pena o custo-benefício? Conto tudo isso para vocês agora. O contrato dele termina no meio do ano de 2026. Será que vale a pena renovar o contrato com o Memphis Depay? A questão do custo-benefício. Ele é um jogador muito caro, né? O Corinthians está numa situação financeira muito complicada. Bom, antes de falar do Memphis, eu quero dar uma notícia para o torcedor corintiano. A CBF definiu a data da Copa, da Supercopa do Brasil. Definiu a data da Supercopa do Brasil e também o local da Supercopa do Brasil. O jogo, que antes seria no dia 24 de janeiro, será agora disputado no dia 1º de fevereiro, um domingo. Vai ser domingo 1º de fevereiro e o jogo vai ser disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 50% da torcida do Corinthians, 50% da torcida do Flamengo, pelo menos 50% dos ingressos serão disponíveis metade para cada torcida. Supercopa do Brasil envolve o time que é campeão brasileiro, no caso do Flamengo, contra o time campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. Então vai ser o jogo do dia 1º de fevereiro. O Corinthians tinha um jogo nessa data pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano, mas esse jogo vai ser realizado em outra data, então a CBF definiu hoje, Corinthians e Flamengo, dia 1º de fevereiro, o primeiro grande compromisso das duas equipes. Vale taça, vale o troféu da Supercopa do Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bom, isto colocado, quero dizer a vocês que primeiro, o Marcelo Paz resolveu a questão do Maicon, né? O Maicon vai ficar mais 2 anos no Corinthians, até 2027. O Shakhtar Donetsk topou negociar o Maicon com o Corinthians. O Corinthians ainda tem que pagar R$1 milhão, 1 milhão de euros. 1 milhão de euros para o Shakhtar Donetsk pelos outros empréstimos, né? O Corinthians não pagou os outros empréstimos, mas era um pedido especial do Dorival Júnior que o Maicon permanecesse no Corinthians e o Marcelo Paz conseguiu. 50% dos direitos econômicos agora pertencem ao Corinthians, 50% dos direitos econômicos pertencem ao Shakhtar Donetsk numa possível revenda do Maicon depois de 2027. Bom, agora o Marcelo Paz vai ter que resolver outras questões e ele quer conversar pessoalmente com o Memphis. Dia 3 de janeiro, que é sábado ou sexta-feira, dia 3 de janeiro, já não sei exatamente. Dia 3 de janeiro, o Corinthians se reapresenta, vai se reapresentar e o Marcelo Paz vai ser apresentado, né, oficialmente como novo executivo de futebol do Corinthians no lugar do Fabinho Soldado. E ele tomando como prioridade uma conversa com o Memphis Depay. Por quê? Porque o Memphis ficou muito insatisfeito depois da Copa, do Brasil, na final da Copa do Brasil. O Memphis falou um monte, da diretoria do Corinthians, dizendo que tem alguns diretores que estão atrapalhando a vida dele, Memphis, no Corinthians. E o Memphis disse que, esses diretores que estão atrapalhando o Corinthians, têm que ir embora, Esses diretores precisam ir embora. Palavras do Memphis Depay. Não disse exatamente quem está atrapalhando, mas todo mundo sabe que o Memphis ficou muito irritado com o vazamento do contrato dele. O contrato dele foi vazado? E depois publicado pelo jornalista Rodrigo Capello no Globoesporte.com, E muita gente falando do salário do Memphis. Qual é o salário do Memphis? Aí tem que fazer umas contas porque ele pode. O contrato do Memphis Depay pode chegar até 120 milhões de reais. O custo total, O custo total de 120 milhões de reais. E a patrocinadora, a Esporte da Sorte, paga 57 milhões de reais dessa quantia total. Então, tem que fazer conta aí. 120 dividido por 12, São 2 temporadas. Daria 5 milhões de reais por mês. Mas tem os bônus e tudo mais que o Memphis ganha. Cada vez que ele consegue um título e tudo mais, cada vez que ele faz gols, cada vez que ele dá assistência, enfim, é um contrato muito caro. Marcelo Paz gostaria de renovar o contrato com o Memphis. O contrato dele termina no meio de 6, o que quer dizer o seguinte, que neste momento o Memphis já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Memphis tem dito que gostaria de ficar no Corinthians pelo menos até o meio do ano. Ele vai disputar a Copa do Mundo com a seleção da Holanda.
Então, ele acredita que se ele sair do Corinthians agora, pode atrapalhar os planos dele de disputar a Copa do Mundo. Só que o Corinthians também não pode ficar a pé de perder o Memphis no meio do ano. Ao mesmo tempo, existe uma corrente dentro do Corinthians, de conselheiros do Corinthians, que é uma corrente influente no futebol do Corinthians, que acredita que o Memphis ganha muito, que não vale o custo-benefício do Memphis, então que o Corinthians teria que rescindir o contrato, ou então, terminou o contrato no meio do ano, acabou e um abraço, cada um para o seu lado. Ou então, quem sabe, o Memphis. Se o Memphis topar uma redução no salário, acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho o seguinte, do ponto de vista esportivo, acho que é uma boa você ter o Memphis, né? É um jogador de qualidade acima da média no Brasil. Agora, do ponto de vista financeiro, eu acho que não vale o custo-benefício, porque com o dinheiro do Memphis, você poderia contratar 2 ou 3 jogadores, 3 ou 4 jogadores, até de excelente nível, você poderia trazer para o Corinthians. Mas aí, vamos ver o que vai acontecer. O Marcelo Paz quer uma conversa com o Memphis pessoalmente, para saber o que o Memphis acha do assunto, se ele quer permanecer, se ele não quer permanecer, como é que seriam as questões do contrato. Agora, e tem também a questão importante que é o seguinte, o Corinthians vai contratar alguém para o lugar do Memphis, né? Aliás, o Corinthians vai contratar alguém? Esta é uma pergunta importante, porque até agora nada, né? De pagar o transfer ban. Se não pagar o transfer ban da FIFA, se não pagar o transfer ban da CBF, o Corinthians está sob suspensão da FIFA e sob suspensão da CBF. Se não pagar, não vai poder contratar ninguém agora no mês de janeiro. Bom, e você? O que acha? Deixe o seu comentário, queria saber da tua opinião. Você acha que vale a pena o custo-benefício de ter o Memphis no Corinthians? O Memphis foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, né? Fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o Vasco, foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. Vale a pena o custo-benefício? Mas ele custa demais, muito dinheiro, e o Corinthians não tem dinheiro para pagar o Memphis. Vale a pena ter o custo-benefício do Memphis no Corinthians? Deixe aí o seu comentário aqui no canal do Cereto. E aí, fiel, o que achou das novidades? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar o like e se inscrever no meu Coringão News pra gente bater a meta de inscritos. Vai, Corinthians!